Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula, deste canal Leituras da Úrsula. Muito obrigada por visitar esse cantinho que é nosso. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos. E se for comprar essa edição belíssima de Edgar Allan Poe da Darkside, ou qualquer edição que você for comprar pela Amazon, utilizando meu link de associada que fica na descrição do vídeo, você apoia meu trabalho sem gastar nada mais em suas compras. Hoje é o segundo dia do desafio de ler 7 contos em 7 dias. O formato do vídeo vai ser mais simples porque eu tive muita dificuldade para editar o vídeo 1. Então eu vou mostrar imagens do livro enquanto leio para vocês. Eu criei um climinha aqui bem legal porque é a primeira vez que eu vou ler esse conto em específico. Foi indicação da Bruna. Vamos lá. Eu tenho as duas edições de Edgar Allan Poe. Gente, e para quem não está sabendo, esse desafio de ler 7 contos em 7 dias, no vídeo 1 eu explico mais, mas é uma adaptação do meu desafio de ler 7 livros em 7 dias. E o tema são contos de terror. Eu tenho vários livros de conto. E para o dia de hoje, para o segundo dia, no primeiro dia o desafio era ler uma história de fantasma, mas para o segundo dia o desafio é terror psicológico. E eu acho que terror psicológico significa Edgar Allan Poe, porque ele faz algo que beira ali sobrenatural, mas talvez nem tanto, muito mais sobre a mente humana. Então eu estou super curiosa para ler esse conto. Que tal preparar uma xícara de café ou um chá, dependendo da hora que você for assistir ou ouvir esse áudio conto improvisado. Eu não tenho com a intenção deste vídeo incentivar ali a leitura ilegal de contos, de livros. Eu quero mesmo incentivar vocês a comprarem, se interessarem por essa edição belíssima da Darkside. O link vai ficar na descrição, como eu disse. Tem o volume 2 também, que eu acho belíssimo. E vamos lá, tá bom, gente? Aproveite esse momento para relaxar, para deitar num lugar confortável, ou mesmo para ouvir enquanto faz alguma coisa importante, né? Seja um afazer de casa ou trabalhar também. Antes da gente efetivamente ler o conto, eu quero ler uma breve biografia do autor, do Edgar Allan Poe. Mas saibam que se vocês comprarem tanto esse volume quanto o volume 2, a Darkside preparou uma introdução, tem texto de apoio, tem imagens extras, tá? Tem aqui o Homem e a Obra, que vai falar muito mais sobre o Edgar Allan Poe. Tem fotos extras, tem um texto reflexivo aqui sobre a história do Edgar Allan Poe, tem sobre a tradutora e sobre o ilustrador dessa edição, uma homenagem da Darkside ao Edgar Allan Poe. É uma edição muito completinha que vale a pena, tá? Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Abandonado pelo pai, perdeu a mãe 2 anos depois e foi criado por um próspero mercador da cidade que lhe emprestou o sobrenome. Poeta, contista, editor e crítico literário, Poe é considerado um precursor da literatura policial. E suas histórias, os assassinatos na Rua Morgue e A Carta Roubada, nas quais figura o detetive Dupin, são tidas como marcos do gênero e precursoras, porque elas vêm bem antes do Sherlock Holmes de Conan Doyle e do Poirot de Agatha Christie, que são autores britânicos, né? O Edgar Allan Poe é um autor estadunidense que foi precursor do gênero. Poe morreu em Baltimore em 1849, dias depois de ser encontrado na rua sofrendo de delírios. A causa da morte ainda é um mistério
E ele viveu apenas 40 anos, gente. Nesses 40 anos, ele produziu muita coisa. Então, tem vários contos, várias histórias do Poe, novelas também. É uma obra bem vasta. E vale ressaltar que a sua obra mais famosa e aclamada, que é O Corvo, na verdade não é um conto, é um poema. Por isso, não vai entrar nesse desafio de 7 contos em 7 dias. Então vamos lá ao nosso conto escolhido. Eu espero que vocês gostem. Me conta aqui se já leu algo do Edgar Allan Poe, se é uma novidade para vocês. Esse conto ele foi publicado em 1843 e se chama O Coração Delator. Verdade, nervoso, muito terrivelmente nervoso fui e sou. Mas por que dirá que sou louco? A doença apurou meus sentidos, não os destruiu, não os amorteceu. Acima de tudo, tornou aguda minha audição. Ouço qualquer coisa no céu e na terra, já ouvi muito no inferno. Como então posso estar louco? Escute, observe como posso lhe contar minha história de modo são, com muita calma. É impossível precisar quando a ideia surgiu em minha mente, mas uma vez concebida passou a assombrar-me dia e noite. Não havia motivo, não havia rancor. Eu amava o velho. Ele nunca me fizera mal, jamais me insultara. Eu não tinha interesse em seu dinheiro. Acho que foi o olho. Sim, foi isso. Um de seus olhos lembrava o de um abutre, de um azul pálido, como se embaçado por um filtro. Sempre que aquele olhar pousava sobre mim, enregelava-me o sangue. Então, aos poucos, de modo bem gradual, convenci-me de que deveria matá-lo e, dessa forma, livrar-me daquele olho para sempre. No entanto, esta é a questão. Você me acha louco. Loucos não sabem de nada. Você deveria ter me visto. Deveria ter visto como procedi com sabedoria, com que cautela, com que precaução, com que dissimulação me pus a trabalhar. Jamais fui tão gentil com o velho quando durante a semana que antecedeu o crime. E todas as madrugadas, por volta da meia-noite, destrancava a porta dele e a abria, tão gentilmente, depois de abri-la o suficiente para passar minha cabeça, colocava lá dentro um lampião, por completo vedado, sem iluminação alguma, e apenas então me retirava. Você teria rido se me visse como eu era astuto. Movia-me devagar, bem devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar minha cabeça pela abertura, de modo que pudesse vê-lo deitado na cama. Ora, um louco teria sido tão prudente? Então, quando já tinha enfiado a cabeça inteira no aposento, abri o lampião, com cuidado, com muitíssimo cuidado, pois as dobradiças rangiam. Eu abria o suficiente para que apenas um único raio de luz iluminasse o olho de abutre. E assim procedi por 7 longas madrugadas, sempre à meia-noite. Mas seus olhos estavam sempre fechados. Era impossível executar minha tarefa, pois não era o velho quem me incomodava, e sim seu olho maligno. E a cada manhã, quando nascia o dia, eu adentrava confiante no quarto e conversava com ele sem reservas, chamando-o pelo nome em tom carinhoso, perguntando como havia passado a noite. Assim como vê, ele teria de ser um velho deveras sagaz para desconfiar que todas as noites, à meia-noite, eu vigiava em seu sono. Na 8ª noite, redobrei minha cautela ao abrir a porta. O ponteiro diminuto de um relógio movia-se mais depressa do que eu movia a mão. Nunca antes daquela noite eu sentira a dimensão de meus poderes, de minha sagacidade. Mal podia conter a sensação de triunfo, pensar que lá estava eu, abrindo a porta, milímetro por milímetro, sem que ele desconfiasse.
nem em sonhos de minhas ações e meus pensamentos. Tal constatação me fez deixar escapar um riso abafado. Talvez ele tenha escutado, pois mexeu-se de repente na cama, como se levasse um susto. Você pode pensar que recuei, mas não. O aposento estava mergulhado na mais profunda escuridão, pois as venezianas estavam cerradas por medo de ladrões. Então eu sabia que ele não podia distinguir a abertura da porta, de modo que prossegui empurrando firme, bem firme. Depois de colocar a cabeça para dentro, estava prestes a abrir o lampião quando meu polegar deslizou no fecho de metal e o velho ergueu-se na cama gritando: "Quem está aí?" Permaneci imóvel, não respondi nada. Durante 1 hora inteira, não movi um músculo e nem nesse interim não o ouvi se deitar. Ele continuou sentado na cama, escutando como eu havia feito, noite após noite, ouvindo os relógios funestos na parede. Foi então que eu ouvi um gemido, suave e longo. Soube que era um gemido de terror. Não era um som de dor ou de lamento. Ah, não. Era um ruído cavernoso e sufocado, oriundo das profundezas da alma quando tomada pelo espanto. Eu conhecia bem aquele som. Durante muitas noites, sempre à meia-noite, quando todo mundo dormia, ele brotava de meu próprio peito, aprofundando com seu pavoroso eco os terrores que me distraíam. Digo que o conheço bem. Sei o que o velho sentiu e tive compaixão por ele, embora um riso pairasse em meu coração. Sabia que estava acordado desde o primeiro barulho, quando se mexera na cama. Seus medos desde então estavam apenas crescendo. Ele tentara tomá-los por infundados, mas não conseguira. Estivera falando para si mesmo. Deve ser apenas o vento na chaminé, apenas um rato atravessando o assoalho, ou deve ter sido um grilo que emitiu um único canto. Sim, deve ter tentado se confortar com tais suposições, mas foram todas em vão, porque a morte, ao aproximar-se, deitara sobre ele sua negra sombra, envolvendo a vítima por completo, e fora a influência lúgubre desta sombra insuspeita que o levara a sentir, embora não a visse ou ouvisse, a sentir a presença de minha cabeça dentro do quarto. Quando já havia esperado bastante tempo, com muita paciência, sem que estivesse escutado o velho se deitando, decidi deixar vazar uma nesga muito estreita de luz ou lampião. Assim o fiz. Você não pode imaginar o quão furtivamente, até que por fim um único raio, como teia de aranha, escapou pela abertura e incidiu sobre o olho do abutre. Estava aberto, bem aberto, e fui tomado por uma fúria ao avistá-lo. Pude vê-lo com perfeita distinção, de um azul mortiço, com um horrendo véu a nublá-lo, que produzia calafrios em meus ossos. Nenhuma outra parte do rosto ou do corpo do velho me era visível, pois eu direcionara o raio, como se por instinto, para iluminar com exatidão o maldito lugar. Já não lhe falei que o que você confunde com loucura é tão somente uma exacerbação dos sentidos? Pois digo que naquele momento meus ouvidos identificaram um som embotado, como o que um relógio produz quando envolto em algodão. Também conhecia bem esse som. Era o pulsar do coração do velho. Ele aumentou minha fúria, como o bater dos tambores estimula a coragem dos soldados. Contudo, ainda assim, controlei-me e permaneci imóvel. Mal respirava, segurava o lampião sem vacilar. Tentei manter o raio de luz sobre o olho, utilizando-me de toda a firmeza. Enquanto isso, o pulsar infernal do coração se intensificava, batia mais e mais rápido, mais alto a cada segundo. O pânico do velho deve ter sido extremo. O som aumentava, como falei, a cada segundo. Compreende?
Já disse que sou nervoso, e sou mesmo, e naquela hora nefasta da noite, no silêncio e tenebroso daquela velha casa, um ruído assim tão medonho provocou-me um terror incontrolável. No entanto, eu me contive e permaneci imóvel, porém o som das batidas aumentava mais e mais alto. Julgava que o coração dele fosse explodir. Então uma nova ansiedade tomou conta de mim. Temi que o som pudesse ser ouvido por um vizinho. A hora do velho havia chegado. Com um brando potente, aumentei a luz do lampião e pulei para dentro do quarto. Ele gritou uma vez. Apenas uma vez. Em um instante puxei-o para o chão e fiz cair a pesada cama sobre seu corpo. Então sorri, contente ao notar minha tarefa enfim concluída. Todavia, durante vários minutos o coração continuou a bater, produzindo som abafado. Isso, entretanto, não me incomodou. Era impossível ouvi-lo através da parede. Por fim, as batidas cessaram. O velho estava morto. Suspendi a cama e examinei o cadáver. Havia sinal de batimentos cardíacos. Sim, estava morto, completamente morto. Pousei a mão sobre seu coração e aguardei alguns instantes. Nenhum batimento cardíaco. Completamente morto. Seu olho nunca mais me incomodaria. Se ainda me julgas louco, há de mudar de opinião quando eu escrever as precauções ajuizadas que tomei para ocultar o cadáver. A noite extinguia-se e trabalhei depressa, mas em silêncio. Primeiro desmembrei o corpo, decepei a cabeça, os braços e as pernas. Depois removi 3 tábuas do assoalho do quarto e ocultei as partes entre as vigas. Em seguida, substituí as pranchas com tanta habilidade e astúcia que olho humano algum, nem mesmo dele, poderia detectar algo fora do lugar. Não havia nada para ser limpo, nenhum tipo de mancha, nenhum nódos de sangue. Tomara muito cuidado para evitá-las. Uma tina absorvera tudo. Haha! Quando encerrei essas tarefas, já eram 4 da manhã, mas a mesma escuridão da meia-noite persistia. No momento em que o sino fez soar a hora, ouvi batidas na porta da frente. Desci para abri-la com o coração tranquilo, afinal, o que tinha a temer agora? 3 homens entraram e se apresentaram, educadíssimos como oficiais de polícia. Um vizinho ouvira um grito durante a noite, suspeitava-se de um crime. A informação chegara até a delegacia e eles, os policiais, haviam sido convocados para investigar o local. Sorri, pois o que eu poderia temer? Recebi de bom grado os cavalheiros. O grito expliquei fora meu, proferido em um sonho. Comentei que o velho estava viajando pelo interior. Acompanhei os visitantes por toda a casa. Instiguei-os a vasculhar tudo, a vasculhar bem. Por fim, conduzi-os até o aposento do velho. Mostrei os bens dele, todos em segurança, intocados. No entusiasmo de minha confiança, trouxe cadeiras para o quarto e os convidei a descansar um pouco, enquanto eu, na louca audácia de meu crime perfeito, posicionei minha própria cadeira no exato local onde depusera o corpo da vítima. Os policiais estavam satisfeitos. Meu comportamento os convencera. Eu estava completamente à vontade. Eles se sentaram e, enquanto eu os respondia com ânimo, conversaram entre si. Porém, não muito depois, senti que empalidecia e comecei a desejar que fossem embora. Minha cabeça doía e julguei escutar um zumbido em meus ouvidos. Mas eles permaneciam sentados conversando. O zumbido foi ficando mais distinto, prosseguia, tornando-se cada vez mais perceptível. Tentei sufocá-lo com uma torrente frouxa de palavras, mas continuava ganhando definição, até que por fim percebi que o barulho não estava alojado em meus ouvidos. Sem dúvida empalideci ainda mais, mas continuei falando sem parar, com um tom alguns decibéis mais altos. O som, porém, só aumentava. O que eu poderia fazer? Era um som abafado e ligeiro, semelhante ao de um relógio envolto em algodão. Eu estava sem fôlego.
mas os policiais não pareciam escutar. Segui falando ainda mais depressa, com mais veemência, e o barulho ia aumentando, em uma cadência constante. Levantei-me e pus-me a debater sobre trivialidades, falando alto e gesticulando de maneira extravagante, mas o barulho aumentava mais e mais. Por que não iam embora? Comecei a andar pelo quarto de um canto ao outro, com passadas firmes, como se as observações deles tivessem me despertado uma cólera. E o barulho aumentava cada vez mais. Meu Deus, o que eu poderia fazer? Espumei, bandei, xinguei, girei a cadeira onde estava sentado e arrastei pelo assoalho, mas o barulho predominava sobre os demais sons, subindo, sempre subindo, ficando mais e mais alto. E ainda assim os policiais conversavam alegremente, sorrindo. Seria possível que não estivessem escutando? Meu Deus do céu, não, eles ouviram, estavam desconfiados, sabiam de tudo, estavam debochando de meu horror. Foi o que pensei na ocasião e ainda penso hoje. Mas qualquer coisa era melhor do que aquela agonia. Era possível tolerar tudo, menos aquele escárnio. Eu não podia mais suportar os sorrisos hipócritas, não podia mais aguentar aqueles sorrisos. Era questão de gritar ou morrer, e então, mais uma vez, ouça, mais e mais alto, mais e mais alto, mais e mais alto. Desgraçados! Gritei. Não precisam dissimular mais. Eu confesso o crime. Removam as tábuas. Aqui são as batidas desse coração horrendo. Fim. Gente, que conto curto! Eu gostei. O que vocês acharam, né? É a questão de uma pessoa completamente perturbada. Olha aqui, eu amei essa imagem. E ele se incomoda com o olho de um velho, vai cometer um grande crime, só que em seguida ele percebe, né, involuntariamente o que ele fez e vai ficar como que arrependido, com remorso. E o fato do velho ter gritado e do vizinho ter denunciado faz com que ele acabe, né, tendo que confessar o crime antes do previsto. Mas dá uma agonia. Eu gosto muito dessa ambientação agoniante que o Poe cria para nós. Me conta aí se você gostou desse conto, se quer que eu traga o Corvo na semana que vem. E se tem essa edição, se gostou tanto que quer comprar, me fala aí, eu vou amar saber. Muito obrigada se você ouviu esse conto até o final. Missão cumprida para hoje, né, gente? E até amanhã, volte amanhã que a gente vai ter mais um conto. E o conto de amanhã são criaturas assustadoras. Eu tô super empolgado porque eu vou ler. Beijo e tchau!